Iniciando o programação Cidadania na Comunidade, queremos agradecer a sua sempre audiência. Lembrando que o nosso programa tem vários quadros, então contamos com a sua audiência até o finalzinho deste programa. Iniciamos hoje com o quadro Bem-Estar e Saúde, Psicologia Transpessoal. Está comigo mais uma vez, esteve na semana passada, o professor Charles Bormanieri, ele que é coordenador do Núcleo de Blumenau, da pós-graduação de Psicologia Transpessoal da Escola EPAU, onde também ele é facilitador do seminário Hipnose Condicionativa. É isso, professor? É isso mesmo, Olá, Salete. como é que está? Tudo bem? Tudo bem, é uma honra estar aqui novamente com você, uma grande oportunidade sempre a gente poder trazer um pouquinho de autoconhecimento, expansão de consciência e trazer sobre a psicologia, sobre a hipnose, sobre autoconhecimento em geral. Nós temos muito sempre a falar, né? Sempre. A gente tem escolhido os temas para a gente poder, assim, aos pouquinhos ir passando para a comunidade as informações que elas são preciosas, né? Hoje, então, o nosso tema é constelação familiar. Sim. Beleza? Antes, né? Nós provavelmente temos algumas pessoas que ainda não acompanhou os programas anteriores. Se você puder fazer uma falinha sobre a sua pessoa, a sua especialidade, Sim. seria o ideal. Como a Salete falou, né, coordenador da pós-graduação da Psicologia Transpessoal. A Psicologia Transpessoal é uma pós reconhecida pela FAMPER como pós-graduação de terapias holísticas e integrativas. E também pode ser feito como expansão de consciência, né, sobre extensão de conhecimento. Maravilha! Depois a gente vai dizer como encontrar o professor Charles Bormanieri. Então, vamos falar um pouquinho sobre constelação familiar. Então, o que é? Sim. Eu gosto de começar sempre nas reuniões dizendo o que não é a constelação familiar. Porque às vezes é preciso desconstruir, né, os mitos, os dogmas, né, que a gente escuta aqui e ali e cria um mapa de mundo sobre uma coisa que às vezes a pessoa não tem conhecimento. Então, às vezes, desconstruir é um belo começo, né? Então, a constelação familiar não é religião, não é ciência, não é incorporação, não é filosofia e não é nem terapia. Tá, mas Charles, o que é a constelação familiar, né? A constelação familiar é vista como uma intervenção quântica no campo vibracional que vivemos e na alma familiar que pertencemos. Olha só, com certeza vamos ter que esmiuçar um pouquinho mais sobre. Sim. Antes vamos perguntar quais os temas que a constelação familiar, então, ela aborda. Sim. Existem 3 leis que regem a constelação familiar. A primeira é pertencimento. Todos do meu clã familiar precisam pertencer. Hierarquia, né? Aonde que a desordem traz a bagunça. Vamos olhar para a nossa bandeira do país. Está escrito lá, ordem e progresso. Primeiro vem a ordem, para depois ter o progresso. E quando há uma desordem no sistema familiar, é como se perdesse o fluxo, né? E às vezes assim, como é que é uma desordem, Charles? De repente, o meu bisavô perdeu o pai cedo e foi criado pelo irmão mais velho. Dali para frente faltou a força do Yang. Teve pai, teve filhos, sim, mas houve um rompimento. Esse irmão mais velho começou a ser o pai dos seus irmãos. Então, ali houve uma desordem. Por culpa de alguém? Não, por ausência. Então, nesse sistema familiar, provavelmente vai ter mais meninos do que meninas nascendo. Nesse sistema familiar, talvez vai ter desafio mais com vícios de vários tipos, né? Não só... tem vícios que são... até visto como positivo, né? Tem de muitas pessoas que tinham uma desordem da força do yang, do masculino, aonde que se ele não pedalasse 150 km no final de semana, ele não conseguia estar em paz. Então, era um vício até de qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Ou então excesso de academia. Muitas vezes, a falta dessa força do yang vai refletir até numa profissão. Escolher uma profissão, às vezes pode ser uma compensação de uma força. Se a gente olhar o campo vibracional, Salete, a gente vê que todo excesso mostra uma falta, né? E toda falta requer compensação. Vamos olhar assim, quantos humoristas que você conhece que é depressivo, né? Que a gente escuta falar que ele tem depressão. Muitas vezes uma profissão onde precisa de uma força, ela compensa a falta de uma própria força. Vamos falar assim, a política em si.
é mais homens do que mulheres, né? Tem mulheres, mas a maioria muitas vezes é busca de uma força, de uma ação social, de fazer um trabalho de impacto, né? Então, assim, existe uma busca ali, né? E às vezes toda a alma familiar. Olha, as pessoas, elas procuram saber, mas elas teriam, na verdade, a constelação familiar é o histórico praticamente do que elas vivem, só que tem as técnicas que são usadas ela faz parte da vida delas. Sim. A constelação familiar, é isso? Isso. Faltou só dizer para ti a terceira lei, que é equilíbrio de troca. Pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca. São as 3 leis que regem a constelação. E sim, a constelação familiar não acontece só numa sala terapêutica, não acontece só com representantes, que muitas vezes acontece com pessoas representando, né? O avô, bisavô, tataravô. Tá, Charles, mas essas pessoas elas vão incorporar? Não. É uma energia informacionada. Assim, mas como é que funciona isso, Charles? Funciona todo dia, o tempo todo com nós. Quer ver, você precisa falar com a tua filha. Daqui a pouco a tua filha te manda mensagem. Meu filho, eu estava pensando em você. Ou um amigo. Ou você está lavando uma loucinha em casa, você lembra de alguém. Por que eu estou lembrando dessa pessoa? Ela indicou o teu trabalho, ela falou de você, e você acessou esse campo informacionado. E a constelação acontece também com cavalos. Eu tenho uma amiga que faz aqui no Texto Salta, e ela atende com uma manada de cavalos. Os cavalos não falam, mas através dos movimentos dos cavalos é feita uma leitura do campo vibracional. Como você falou, Salete, a constelação acontece o tempo todo e todo o tempo. Se eu tive um desafio com o meu pai, muitas vezes, que é sintoma de uma ligação de uma força do masculino, vô, bisavô e tataravô, é bem provável que a minha relação com o meu chefe vai ser difícil. Olha. Porque eu vou projetar nesse chefe o que eu esperava do meu pai, eu espero dele. Reconhecimento, valorização. Então, assim, se eu não tive hierarquia com o meu pai, é uma tendência de eu projetar no meu líder essa falta de hierarquia também. Então, é um emaranhamento de histórias que se entrelaçam o tempo todo e todo o tempo, onde existe muita falta de interpretação e de entendimento. Porque eu estou usando o meu banco de dados, o meu mapa de mundo para me relacionar com você, e você está usando o teu mapa de mundo, onde que muitas vezes entra em conflito. Verdade. E quando uma pessoa pode buscar uma constelação familiar? Muitas vezes sentindo uma neutralidade, né? Seja na esfera a gente está ligado a 3 esferas: base familiar, relacionamento, trabalho e sucesso. Eu sinto um travamento, sei lá, nas relações. Tipo, eu tenho desafio me relacionar com a minha esposa, com o meu esposo, e é um conflito constante. Ali provavelmente tem um espelhamento. Aí a gente vai voltar na constelação a uma esfera anterior. A gente vai olhar para a base familiar. Como foi a relação dessa mulher com o pai? Ou como foi a relação dela com a mãe? Há uma tendência de que, energeticamente, ainda tem uma criança ferida aqui, esperando que esse homem traga algo que o pai não trouxe, ou vice-versa também, né? Eu tenho um desafio hoje na minha empresa. É possível constelar empresas também, sabe? A alma da empresa, ela é regida pelas pessoas que estão ali. E a liderança traz muito o líder de uma empresa, o gestor de uma empresa que não resolveu o conflito na base familiar, ele vai consertar isso lá dentro da empresa. Consertar ou bagunçar, depende. Exatamente. Ele vai atrair... muitas vezes tem empresas que reclamam que tem uma relação com o funcionário como se projetasse no líder um pai. E aí a gente vai ver, existe na base familiar dele algo para ser visto. Então, a vida é uma sequência de espelhos até que você entenda o porquê que tantas molduras parecidas estão sendo enviadas para mim, né? Então, quando tem desafio na empresa, às vezes precisa voltar uma esfera. Relacionamento, como é que está aqui? Porque interfere automaticamente aqui. Ou então, existem fragmentos aqui, na segunda esfera, relacionamentos, que refletem na empresa. Dinheiro e relacionamento são lugares de adulto. Só que ainda tem muitas vezes criança ferida tentando sobreviver dentro desses 2 mundos. Bem, com essas informações e que com certeza a gente precisaria se aprofundar mais, né? Eu pergunto como que as pessoas podem entrar em contato para saber mais, participar das sessões ou mesmo do curso?
A constelação familiar a gente faz semanalmente, toda quarta-feira, das 19 às 22, em grupo, né? Onde um grupo de 25, 30 pessoas se reúne e trazem... Alguns trazem um tema. Charles, eu queria olhar a minha relação com o dinheiro. É um tema. E eu vou dizer para ela o que acontece. O dinheiro vem, Charles, mas vai embora. Ele some da minha mão. Eu vou pedir para ela colocar alguém representar ela, qualquer pessoa da sala, e alguém representar o dinheiro. Só que não é o dinheiro do Brasil. É a consciência que o sistema familiar dela tem sobre o dinheiro. Muitas vezes tá ligado à força do Yang, a força masculina. E aí é uma tendência de a gente olhar vô, bisavô, tataravô, aonde foi interrompida a força ou o amor interrompido. Religando isso, é como se atualizasse o que é um sistema, um software. É como se atualizasse o software e resolvesse isso no sistema e no campo vibracional que vivemos. É muito comum, às vezes, assim, tá, Charles, mas espera aí. Se a questão era com meu bisavô e meu tataravô, essas pessoas já estão desencarnadas, já estão na casa do pai, onde tem muitas moradas. Por que eles não se acertam lá e liberam essa energia para nós? Pelo fato muito simples. Uma prova feita em casa não tem valor. Tem que ser na escola, na faculdade, no concurso público. Consciente ou inconsciente, estamos numa grande escola. Então, através de um representante desse sistema, essa onda quântica informacionada de verdade, de religação, pode religar essa força no sistema e no campo vibracional. Eu sempre digo, a gente não precisa provar a constelação, porque ela é que nem uma lei da gravidade. Atua você acreditando ou não, né? Basta ver os emaranhamentos nas relações, na relação com o dinheiro, nas histórias, nas projeções, muitas vezes, né? Outro caso muito comum que acontece nas constelações é quando tem abortos, né? A mãe teve um aborto e depois teve o segundo filho, o terceiro. Só que esse segundo filho é visto como o primeiro. E aí, às vezes, ele está numa força que não é dele. Muitas vezes uma depressão, uma tristeza, um vazio. Estar no teu lugar, que é a ordem, faz com que você pegue a tua força e siga o teu caminho. Às vezes, numa separação dos pais, os filhos, por amor cego, a alma faz o amor cego. A nossa mente é amor condicionado. E por amor cego, às vezes o filho vai ficar no lugar do pai, junto com a mãe, para cuidar dos irmãos. E aí ele cresce e quer ter uma vida dele, só que energeticamente ele está no lugar do pai. Muitas vezes vai ter desafio, aonde que aparece muitas em relações de nora com sogra, porque às vezes é duas mães brigando pelo mesmo filho, sabe? Então esses entrelaçamentos de histórias e processos de dinâmica acontecem o tempo todo. Olha só, professor, é interessante saber também as pessoas que estão, né, com algum tipo de conflito ou alguma desordem mental ou se sentindo dentro desses temas que o senhor falou, né, com alguma situação, elas podem estudar, resolver o problema delas, lógico, isso teria quanto tempo? Olha, tem um estudo? Sim. Bom tempo. Sim, a constelação ela é vista como uma intervenção, uma cirurgia na alma familiar. Então, quando você faz uma cirurgia de bariátrica, você pode até fazer a vesícula junto, né? Mas você não vai fazer as varizes junto, né? Então, para cada constelação, ela vai reverberar meses na vida de uma pessoa. O que é que a constelação realmente traz? Uma verdade da alma familiar para a esfera consciência. Quando eu tenho uma consciência, eu escuto muitas vezes assim, Charles, meu pai mudou depois das constelações. Eu digo, será que teu pai mudou ou a tua visão para com ele que mudou? Será que você não conseguiu humanizar o teu pai, vendo como que ele também é uma criança que cresceu? E você começou a dar um lugar para essa criança dentro do teu pai? Então, eu digo que nós somos rosas com espinhos, né? Então, até as rosas têm espinhos. A gente também tem nossos espinhos. Mas o objetivo aqui é desabrochar e perfumar a vida e perfumar a nossa volta. Para cada movimento da constelação é bom dar um tempo, assim, sabe? Eu posso constelar daqui a uns 3, 4 meses, se for um outro tema, se for uma outra questão, mas é preciso deixar isso reverberar, sabe? Deixar isso internalizar dentro de você. Mas eu sempre digo, a gente está aqui mais para despiorar a nossa vida, a gente está aqui para melhorar. Então é um caminho que você não consegue mais voltar. Você começa a tomar uma água viva, que é o conhecimento, que é a verdade que liberta, e você quer mais essa água. Você começa a sintonizar em pessoas que vão te mostrar um livro, um filme, um curso, um encontro. Sim.
É interessante que as pessoas, muitas delas vão ao encontro das respostas para a sua situação e aí elas acabam se aperfeiçoando, estudando e acabam sendo mentoras. Isso. E achando novas perguntas. Tá certo, a gente vai fazer uma visita, a gente já conversou, né? Perfeito. Em breve eu vou procurar e saber, também conhecer. É muito interessante, lógico que são muitas informações, então Sim. tem que ser sempre aos poucos, né? Mas queremos, assim, agradecer muitíssimo, né? Que o universo conspire sempre a favor, né, de todas as suas ações, né? E que continue sendo essa pessoa maravilhosa e ajudando aí as pessoas. Muito obrigado, Salete, pela oportunidade, por estar aqui mais uma vez. É uma honra sempre estar aqui. E que você possa também caminhar nessa grande escola, buscando as tuas verdades, iluminando teu coração, a tua alma e se tornando uma lamparina para você e para quem estiver à tua volta. Beleza. E quais são os contatos e redes sociais que as pessoas vamos colocar na tela? Sim, eu tenho o Instagram, Charles Bormanieri, né? E tenho o WhatsApp, que é 479-8405-3486. Beleza, então? Muito obrigada mais uma vez, sucesso, que Deus abençoe grandemente. Obrigado, Salete. Até mais. E você que está nos acompanhando, bacana, né? Essa entrevista? Então, fique aí, não saia daí porque nós teremos mais.